Olá pessoal, tudo legal? Tudo beleza? E aí galera, vamos a mais um Rumo à Posse, né? Hoje vamos falar sobre a banca Fundatec, certo? Beleza. Essa banca Fundatec, ela privilegia basicamente toda a parte gramatical mesmo. Interpretações de textos, mas as questões de interpretação são muito tranquilas, são muito fáceis. Sempre muitas questões de conjunções nas provas, cara. Impressionante a quantidade de questões de conjunções. Você encontra questões de crase, verbos, ortografia. Classes gramaticais, ele pergunta qual é a classe gramatical, se é um substantivo, se é um adjetivo, se é um pronome definido, se é um pronome demonstrativo, se é um advérbio, se é um numeral. Entre essas classes gramaticais, eu vejo muitas questões de funções do ser, funções sintáticas. Enfim, agora, nessas questões que envolvem toda a parte de morfossintaxe, muitas questões de análise, certo? Muitas questões de análise. Como assim? O cara pega um fragmento, uma frase ou um texto e vai tecendo comentários sobre aquele texto. Ah, essa frase contém 3 orações. O pronome ser que aparece ali é passivador. Aquele que é um pronome relativo. Essas frases são coordenadas entre si. Aqui nós temos um período composto de subordinação e coordenação. Enfim, o predicado é tal. Então você encontra muitas questões de análise, certo? Então você encontra questões, por exemplo, só de verbos, só de crases, só de crase, sim, mas você encontra questões de crase também dessa maneira, como o cara tece comentários sobre crase. Aquela crase que aparece ali é decorrente da regência do termo tal. Tá legal? Então, o termo tal exige a presença da preposição a e o artigo a determina o substantivo x. E assim vai. A mesma coisa em relação aos outros comentários. Que eu falei aqui, comentários morfossintáticos, certo? Que eu chamo de análise. Então, muita questão disso. Vi também questão de fonologia, gente. De tongo, hiato, por incrível que pareça. Tá? Questão de fonologia. Enfim, eu vi questão de tudo. A parte gramatical eu vi questões sobre praticamente todos os temas. O que eu não vi isoladamente foi regência. Mas eu, sinceramente, não deixaria de estudar regência, não. O cara cobra questão de pontuação, de concordância. Faz até comentários sobre regência em questões que envolvem crase, por exemplo, que envolvem colocação pronominal, ou até numa questão que cada opção é sobre um assunto diferente, certo? Isoladamente não encontrei regência, mas caem nessas questões de comentários morfossintáticos, de análise, como eu falei, certo? Então eu não deixaria de estudar. Mesmo assim, isoladamente, não tinha. Eu olhei acho que umas 12 provas dessa banca, não encontrei nenhuma questão. Não estou falando que não tenha havido, eu não encontrei nenhuma questão de regência nessas provas. Tá? Os assuntos todos que eu encontrei estão aqui. Agora, muitas questões de comentários. Muitas questões. Certo? Beleza? Então vamos lá, gente. No fragmento textual, muitos terapeutas utilizam a metáfora da panela de pressão, ou seja, a pressão sobe, sobe e sobe, podendo chegar a um ponto tal, olha só o elemento de intensificação. Um ponto tal, a pressão sobe a tal ponto que qual é a consequência disso?
estoura e joga o que está em seu interior. Gente, lembram-se? Aquele bizu que eu chamo, né, na nossa brincadeira, bizu do tesão, que é o tão, tal, tamanho e tanto. Certo? Ou seja, esses termos aqui que dão ideia de intensificação aparecem na oração principal. Aparecem na oração principal. O que é a conjunção que introduz. O que é a conjunção que introduz a ideia de consequência? Certo? Então, o que é aquela. Então, essa conjunção consecutiva, gente, a gente já chegou à resposta. Essa conjunção consecutiva, ela nasce sempre de um fato exagerado. Eu estou com tamanha sede, qual é a consequência disso? Que eu vou beber 10 copos de água. Tá? Então, ele estudou tanto, qual é a consequência disso? Que gabaritou a prova. Então, gente, na oração principal aparece esse elemento de intensificação. E esse fato intensificado, superdimensionado, gera uma consequência. Olha lá. Então, essa pressão não é uma pressão pequena, é uma pressão tão violenta. Qual é a consequência dessa pressão toda? Que estoura e joga o que está no seu interior para todos os céus, para todos os lados, de uma forma desmedida. Então, esse que introduz uma oração subordinada adverbial consecutiva. Ela apresenta uma consequência desse fato exagerado, desse fato superdimensionado. Qual é a consequência dessa pressão toda? É que aquilo estoura e joga para tudo que é lado. Beleza? Então, essa questão tem como resposta a letra E. Vamos lá. Questão seguinte. Assinale a alternativa incorreta acerca do que se afirma sobre o período do texto. Tem 3 orações coordenadas entre si. Vamos lá. Suas células têm sim diferenciação entre si. Essa oração sequer tem conector. Essa oração é uma oração coordenada. Uma oração coordenada assindética. É uma oração coordenada assindética. Agora, olha só o valor de explicação. Suas células têm sim diferenciação entre si. Por quê? Porque as células das raízes são diferentes das células das folhas. Ou seja, esse porquê aqui, que não está escrito, que não está explícito, introduz uma ideia de explicação. Esta oração aqui explica a ideia. Vem cá, elas têm diferenciação entre si? Tem. Por quê? Porque as células das raízes são diferentes das células das folhas. Então explica, esclarece a informação anterior. Então é uma oração coordenada que também acaba não tendo a conjunção, porque a conjunção está subentendida, mas que dá a ideia de explicação. Explicativa. Por fim, eu tenho esta oração coordenada sindética adversativa, que dá a ideia de oposição, de adversidade, de contrariedade, porque eu tenho a conjunção mais que estabelece a ideia de oposição, de ressalva. Olha, elas são diferentes? São, mas tem essa ressalva, mas elas são mais flexíveis. Então, tem 3 orações coordenadas entre si. Sim, elas são coordenadas entre si, elas são independentes e são coordenadas entre si. A letra A está bacana. Todas as orações têm sujeitos simples. Olha lá.
da primeira oração, suas células. Certo? Sujeito simples. Na segunda oração, as células da raiz, sujeito às células da raiz, mas o núcleo é células. Aliás, tá? Nos dois casos, coincidentemente, o núcleo é células. Sujeito da primeira oração, suas células, núcleo, células. Sujeito da segunda oração, as células da raiz, núcleo, também células. Por fim, na terceira oração, mas elas são mais flexíveis, o sujeito é o pronome elas. Então, todas elas têm sujeito simples. Todas as orações têm predicado verbal. Opa, vamos lá. Aqui, na primeira oração, eu tenho o verbo ter. Quem tem alguma coisa. O verbo é transitivo direto. Se o verbo é transitivo direto, vai ter objeto direto, ele realmente vai ter um predicado verbal. Gente, lembra-se, o que caracteriza um predicado verbal é a ocorrência de um verbo transitivo direto, ou de um verbo transitivo indireto, de um verbo transitivo direto e indireto, ou de um verbo intransitivo. O que caracteriza um predicado nominal é um verbo de ligação, que são aqueles verbos que indicam a ideia de estado ou qualidade, certo? Ser, estar, ficar, permanecer, tal. Então, na primeira oração, realmente eu tenho um predicado verbal. Mas na segunda oração, as raízes são diferentes. Olha lá, eu já tenho o verbo ser. Verbo ser é um verbo de ligação. Se o verbo é de ligação, eu tenho um predicado nominal. Vou botar aqui por quê? Porque eu tenho um verbo de ligação. E na última oração, de novo aparece o verbo ser. De novo, eu tenho um predicado nominal, por conta justamente da ocorrência de outro verbo de ligação. Ele quer o comentário incorreto, assinale a alternativa incorreta. Bom, a gente já atingiu a resposta. Legal? A gente já atingiu a resposta, letra C. Você vê, questão típica daquilo que eu falei, comentários morfossintáticos. Você vê que ele vai fazendo comentários, né? Um é sobre predicado, o outro sobre orações, né? O outro sobre sujeito, outro sobre pontuação. Ou seja, olha só a miscelânea que a questão faz. Né? Muito legal, é isso. Né? Letra D. Os dois pontos poderiam ser substituídos por pois antecedido de vírgula. Foi o que eu falei, eu já tinha até colocado aqui, olha, o porquê. Sim, quando você coloca dois pontos, você pode introduzir uma explicação. Tá? E quando você introduz a explicação, você acaba omitindo o conector. Ao substituir os dois pontos que estão aqui pela vírgula, você pode colocar a conjunção porque, pode colocar já que, visto que, uma vez que, pois. Né? Pois é sinônimo de porque, já que, porquanto, e assim vai. Tudo isso vai dar ideia de explicação, tudo isso vai introduzir uma ideia de explicação. Por fim, o travessão poderia ser substituído por vírgula. Aliás, acho que fica muito melhor. É muito mais comum uma oração coordenada adversativa ser introduzida por uma vírgula do que por travessão. Inclusive, nem há exatamente essa previsão de introdução de uma oração adversativa por travessão. Estaria errado? Não, não estaria errado. Talvez ali a intenção do autor era dar ênfase a essa ideia de oposição, de adversidade, de ressalva. Então, o emprego de travessão chama muito mais atenção para essa ideia. Mas que a pontuação mais adequada a esse tipo de situação é a vírgula, é indiscutível. Então, confirmamos resposta letra C. Beleza? Vamos lá, mais uma questãozinha. Considerando-se os diversos empregos da palavra ser, assinale a alternativa que aparece na linha 19. Vamos lá, vamos para a linha 19. Segundo o especialista em tecnologia Prasanto Carroy, se o aparelho estiver infectado, caso o aparelho esteja infectado, contanto que o aparelho esteja infectado, essa conjunção caso estabelece uma ideia de condição. Beleza? É uma conjunção
subordinativa condicional. Vocês vejam, né? A primeira questão foi de conjunção. A segunda, de comentários morfossintáticos. E agora nós voltamos a ter uma outra questão de conjunção e, ao mesmo tempo, né, sobre o emprego do se. No caso aqui, o se é uma conjunção subordinativa condicional. Vamos lá. Enviaram-se presentes no Natal. Quem envia, envia alguma coisa. Presentes seria objeto direto. Então eu tenho verbo transitivo direto mais o pronome ser. Verbo transitivo direto mais o pronome ser caracteriza a voz passiva sintética. Certo? Voz passiva sintética ou pronominal. Certo? Esse termo aqui, que seria objeto direto, assume a função de sujeito. Inclusive, ele está no plural e o verbo enviar está no plural. Então, esse ser é um pronome apassivador. Os animais alimentavam-se com frutas silvestres, eles alimentavam a si mesmos. Tá? Eles se alimentavam. E da mesma maneira que eles alimentavam a si mesmos, eles poderiam alimentar os filhotes. Só que deixaria de haver reflexividade. Porque a reflexividade pressupõe que o elemento que pratica a ação também vai receber essa ação. Então, ele vai alimentar a si mesmo. Então, isso é reflexividade. Eu pratico e sofro a mesma ação verbal. Então, eles alimentavam a si mesmos. Esse se aqui é um pronome reflexivo. Ele irá à festa se seus pais lhe permitirem. Caso seus pais permitam. Contanto que seus pais permitam. Ele vai à festa? Depende. Se os pais permitirem, ele vai. Se os pais não permitirem, ele não vai. Então, estabelece a ideia de hipótese, de condição. Na hipótese de permitirem, ele vai. Exatamente a mesma ideia. Se o aparelho estiver infectado, ou seja, na hipótese de o aparelho estar infectado, tá? O que vai acontecer? Tudo que for legível, mesmo que vier por meio de câmera, estará em risco. Ou seja, nessa hipótese, tudo estará em risco. Olha a ideia mesmo, exatamente a ideia de condição de hipótese. Então, nós temos aqui uma conjunção condicional. Não sei se irei à festa, não sei isso. Aqui não dá ideia de condição. Aqui está introduzindo uma oração subordinada substantiva. Se eu substituo uma oração inteira pela palavra isso, é porque eu tenho uma oração subordinada substantiva. Como é que se chama esse ser que introduz orações substantivas? Esse ser, eu vou botar aqui no canto, é uma conjunção integrante. Por fim, vendem-se casas. Se eu não tivesse o ser, quem vende, vende alguma coisa. Casas seria objeto direto. Então, tem verbo transitivo direto mais o pronome ser. Esse termo que seria objeto direto assume a função de sujeito. Novamente, nós temos um caso de voz passiva sintética. Voz passiva sintética ou pronominal. Esse ser aqui é pronome apassivador. Então, confirmamos a resposta à letra C. Gente, acho que... pensei que todas as respostas tinham sido a letra C, mas não são, não. Por fim, a última questãozinha que nós vamos ver da Fundatec, que eu acho que já deu para você ter uma ideia de como a Fundatec procede, né, como é que ela organiza as provas. Aqui ele pede a alternativa em que o termo sublinhado, né, que o termo exerce a função de predicativo do sujeito. Bom, vamos lá. O homem virtuoso era. Gente, o homem virtuoso. Isso aqui isso tudo aqui, o homem virtuoso, é sujeito. Isso tudo aqui é sujeito. Sendo que homem, especificamente, é um núcleo do sujeito. Certo? É um núcleo do sujeito. Virtuoso está ao lado, está qualificando, está ao lado, está junto ao núcleo. É um adjunto adnominal. É um adjunto adnominal.
Era, olha lá o verbo ser, que é um verbo de ligação, era aquele. Aquele, olha lá, o verbo de ligação liga o sujeito. Quem é o sujeito? O homem virtuoso, tá? Núcleo, homem. Tanto o artigo o quanto o virtuoso são adjuntos adnominais, estão juntos ao nome ad, o prefixo ad, de adjunto e de adnominal, significa junto. No fundo, adjunto adnominal significa junto ao nome. Porque o prefixo ad já significa junto. Curioso isso, né? Tá? Então, tanto esse artigo quanto o adjetivo virtuoso são elementos adjuntos ao núcleo homem. Era verbo de ligação, verbo ser. Aquele é o predicativo do sujeito. Essa é a resposta. Que tinha à disposição, quem tem alguma coisa, a disposição complementa a ideia do verbo ter, é o objeto direto, certo? É o objeto direto de praticar o bem. Quem pratica alguma coisa, o bem complementa a ideia do verbo praticar. Tanto o verbo ter aqui quanto o verbo praticar, ambos são transitivos diretos, ambos aqui são núcleos do objeto direto. Quem é o objeto direto? A disposição, núcleo, disposição. O a é um adjunto desse núcleo. Praticar o bem, quem é o sujeito? Quem é o objeto direto? O bem, núcleo, bem. O é um adjunto adnominal. Beleza, pessoal? Com essa questãozinha nós encerramos, tá, os comentários sobre a banca Fundatec, certo? Semana que vem já teremos uma outra banca para trabalhar. Se não me engano, eu vou trabalhar com a banca CPCom. Não deixem de acompanhar todos os nossos trabalhos, tá? Todos os dias nós temos o rumo à posse, a questão do dia lá no Instagram. Lembrando sempre, é @professor_Rosenthal, certo? Então sempre lembrando, lá no Instagram, @professor_Rosenthal. Todo dia você tem uma questãozinha nova sendo postada ao 12h30 e às 18h30 nós temos a resposta em vídeo dessa questão. E às quintas-feiras nós temos a nossa tradicionalíssima live. Então, não percam. Grande abraço para todos e até a próxima!